Vou passar a ler a carta de Xana para Jorge. Querido Jorge, como ficou combinado, serei eu a iniciar uma troca de correspondência que servirá, entre outras coisas, para pôr as minhas ideias em ordem. Num ponto tinhas razão. O ato de escrever liberta-me de algumas máscaras, daquelas que usamos quando olhamos o outro nos olhos e que condicionam a verbalização dos nossos sentimentos, daquilo que nos vai na alma. Há ainda outra vantagem na escrita, menos emocional, mais racional ou prática, se quiseres, e que agora consigo identificar com absoluta certeza. Escrever concorre para refrescar ideias e vê-las passar a papel à nossa frente abre um espaço nítido de introspecção. Não é sempre que conseguimos visualizar os nossos pensamentos, esses encadeamentos lógicos que são fabricados na nossa mente e raramente conseguimos dar-lhes forma física. A escrita, sim. É absolutamente fascinante conseguir ver, tocar, quase cheirar aquilo que foi forjado no silêncio da nossa consciência. Ainda bem que acedi ao teu rap, Jorge. E ainda nem sequer comecei a falar de mim, de nós. Certamente divago. Ou então estou inconscientemente a ganhar tempo, a evitar confrontar-me com as causas que nos trouxeram aqui. Assim que propuseste este exercício espiritual, a minha mente encarregou-se de forjar um comentário automático. Que parvoíce! Ninguém escreve uma carta a alguém que vive na mesma casa e dorme na mesma cama. Depois, porém, sem aparentemente ter pensado muito no tema, surpreendi-me ao achar que isso fazia todo o sentido. Talvez o amor seja apenas um meio de nos libertarmos da solidão. E uma vez atingido esse estágio, esquecemos as razões que nos levaram a amar. A escrita. Sim. Agora que mergulho nela, sinto que é por aí que poderei fazer um exercício profundo de introspecção. Começo a pensar em coisas que nunca me passariam pela cabeça se as tivesse que explanar verbalmente. Reconheço que na vida prática existe a tendência para falarmos das coisas que nos separam. E essa cortina opaca de dor e amargura torna impossível o surgimento de um discurso construtivo, filosófico, à procura das coisas que nos unem ou nos uniram num passado recente. Já consegui identificar algo nestas breves linhas. É mais fácil tecer considerações filosóficas sobre o ato de escrever ou sobre a sua omissão do que encontrar um tema interessante para abordar. Reconheço que não sei bem por onde começar e, pior ainda, não sei se isso é indicador positivo ou negativo sobre o estado da nossa união. Quando se ama, deve falar-se muito ou pouco? E sobre que temas? É uma situação algo embaraçosa, confesso. E admito que apenas na escrita esta questão surgiria. Não estou a ver-me ter este tipo de hesitações, por exemplo, numa das nossas recentes discussões habituais, cuja origem, confesso, agora me escapa. Talvez a discussão seja apenas um escape de outros sintomas relacionados com a vida em conjunto, sobre o amor, não sei. A escrita tem outra grande vantagem sobre a palavra dita, Jorge, que só agora me ocorre. E as palavras são de facto como as cerejas, pois umas puxam as outras, se não pelo sabor, pelo menos pelo encadeamento lógico. Na escrita podemos emendar a mão, digamos assim, podemos apagar uma frase ou um parágrafo inteiro que tínhamos criado inadvertidamente. Já na palavra dita, isso não é possível. Não há retorno. E mesmo que nos desculpemos, não era isso que queria dizer. O mal já está feito e o drama adensado. Quantas lutas e enganos travaram e desenharam devido a uma imprecação, a uma palavra que escapa contra a nossa vontade. Contudo, há sempre um assunto qualquer que podemos abordar, discutir ou sobre o qual podemos refletir. E não tem necessariamente que versar a nossa relação. Podem ser assuntos de caráter geral, de interesse político ou económico, social. Recordo perfeitamente que no início falávamos muito sobre tudo e sobre nada, mas a certa altura deixámos de o fazer. Teremos esgotado o assunto ou perdido o interesse na opinião do outro? Confesso que o facto de não ter nada para dizer me entristece
e talvez seja essa tristeza que tu notas e interpretes como frustração. Ou então essa é a minha interpretação e o resultado ainda é pior. Não me tenho por personagem oca ou despojada dos chamados temas intelectuais, mas reconheço que talvez me sinta algo constrangida face à tua reconhecida capacidade de analisar, de metaforizar ou brincar com as palavras. Terei medo de não estar à tua altura e isso promove o nosso afastamento de uma forma inconsciente? Nunca tinha pensado nisto sob este ponto de vista, mas não o vou desenvolver, pelo menos por agora. Vou apenas registar essa possibilidade e a ela voltarei quando tiver listado todas as possibilidades. É essa a minha potencial atitude negativa, chamemos assim, à falta de melhor qualificador, poderei associar a minha aparente indiferença que tu tanto invocas e que agora reconheço parece fazer sentido. Não é fácil, Jorge, colocar-nos na pele do outro para nos observarmos a nós mesmos. E a isso há quem chame inconsciência. Será? A verdade é que há muito no abordo temas interessantes como a ecologia, a economia política, a crise social e de costumes, o futebol, o estado da nação. Será que tudo isso deixou de fazer sentido pelo facto de a nossa relação ter deixado de fazer sentido ou foi o contrário? Teremos esgotado o amor? Tu dirás que essa é uma impossibilidade, pois o amor não é um produto farmacêutico ou de mercearia que se esgote na caixa de farmácia doméstica ou na despensa. O amor, de facto, não deve ser uma coisa, mas a verdade é que pode terminar. Ou então o que aconteceu foi que acabou a ilusão que tínhamos e que confundíamos com o amor. Gostava de voltar a este tema numa próxima carta, caso esta sem iniciativa tenha continuidade. Será que o nosso sucesso individual enquanto profissionais terá tomado de assalto o último reduto do amor? Teremos cedido ao nosso triunfo enquanto membros ativos da sociedade? Estaremos a competir a esse nível? A felicidade no trabalho terá transformado o nosso amor numa simples memória? Tantos temas para discutir. Espero sinceramente que não seja demasiado tarde para os abordarmos com a cabeça fresca. Há dias em que não consigo pensar em absolutamente nada, acredita, Jorge? E isso assusta-me. Surge um vazio, uma espécie de solidão que me apavora. Parece que cai num abismo, que escorrega por um túnel que começa num sítio inexistente e não tem fim à vista. Tudo escuro. Não sei se estou acordado ou a dormir, mas a verdade é que desperto violentamente desse pesadelo e agarro o primeiro pensamento que me ocorre como se fosse um náufrago a segurar uma jangada que por ele passa. Como é possível haver alguém que não esteja constantemente a pensar? Parece que este estado de libertação mental apenas está ao alcance de alguns iluminados. E contudo acontece-me frequentemente entrar nesse aparente estado de apatia que os gurus dizem ser uma coisa boa, mas que para mim é uma doença que me vai consumindo. Para que ter cérebro e não o usar quando estamos no recado da nossa casa? Parece que o esgotamos nas horas de expediente e quando o podíamos ter apenas para nós, ele desliga-se. Estás a ver, Jorge? É este mecanismo que procuro explicar, pois aí poderá residir a causa eventual do nosso afastamento progressivo que ambos acabámos por constatar. Sabes, o meu receio é estar a recalcar de tal forma o meu pensamento que já não serei capaz de ter um discurso inteligente seja com quem for, como se o meu cérebro estivesse num processo de atrofia. Associar este facto à forma como estamos a conviver poderá ser um erro, mas a verdade é que tenho de partir dos efeitos para identificar as causas. Segundo li numa revista da especialidade, a nossa massa cinzenta deve ser exercitada como qualquer músculo do nosso corpo. Interessante, não achas, Jorge? Assim, quando me sinto oca, com o cérebro vazio de qualquer pensamento, faço cálculos mentais para evitar uma maior degradação. Mas agora que escrevo isto, toda a ideia me parece absurda e penso ter-me desviado, talvez intencionalmente, não sei, do nosso problema. Ou será apenas o meu problema? Aguardo a tua resposta com bastante curiosidade. Um beijo grande da Xana.